Humanitas, tudo bom? Eu sou a mentora Fran Amabile e estou aqui no canal da HumanoCast para falar com você sobre temas de liderança, de carreira, gestão de pessoas e para contar algumas histórias aí, porque vocês já devem ter percebido que o que eu gosto mesmo é de contar a história. E hoje nós estamos aqui no segundo episódio da segunda temporada do HumanoCast. E eu preciso contar uma coisa para vocês. Fui fazer uma anotação aqui do nome da convidada, porque ela tem um nome muito grande, e eu confundo o que vem primeiro, o que vem depois. E eu perguntei para ela assim, por favor, qual é o nome que você quer que eu te apresente? E ela me falou o seguinte, Deusa, Maravigold, maravilhosa. Então, assim, é com essa descrição de Deusa que eu vou dizer para vocês que está aqui comigo a Natália Deusa Valim Borges. Nath, dá oi pros ouvintes, pros fãs aí do HumanoCast. Oi, pessoal, tudo bem? O Deus é 3 tons abaixo, né? É só uma brincadeira, mas eu estou muito feliz de estar aqui hoje, né? A convite da Fran. A gente tem uma relação bem gostosa e carinhosa, que depois a gente vai contar um pouquinho para vocês. Mas é um prazer estar aqui hoje, né, na HumanoCast, representando aí, né, uma parceria de jornada, para a gente falar um pouquinho de carreira, então, com vocês. Perfeito. Percebam que a nossa segunda convidada também tem outros histórias, outros contatos, outras interferências na minha vida. Então, assim, eu trago as minhas amigas para conversar, né? E, Nath, eu fiz aqui a anotação, né, de quais seriam os possíveis temas que a gente pode conversar. E os possíveis temas são dentro das seguintes áreas, né? A gente pode conversar sobre carreira, sobre mundo do trabalho e sobre dilemas da vida. Porque a Natália, gente, é a pessoa que me acolhe em dilemas da vida, assim, coisa tipo, Nath, é isso mesmo. Não, só para eu entender, isso acontece, isso não acontece. E a gente tem aí, né, uma aproximação pessoal também. Então, queria dizer para vocês que a gente também pode conversar sobre coisas da vida aqui nesse nosso momento de podcast. E sobre tudo isso, Nath, obrigada por ter vindo, né, por ter aceitado aí esse bate-papo. Diz a Natália que ela nem teve chance de escolher também, assim, que eu disse, Nath, bora lá, e ela falou, vou. Talvez, né, foi assim um convite um pouco que, né, vamos, né, nem dei muita possibilidade dela não vir. Mas dentro de tudo isso, Nath, carreira, mundo do trabalho, dilemas da vida, conte pra mim o que disso conecta então com a nossa conversa de hoje. Muito bem, eu acho que o que conecta hoje, né, a nossa conversa e o que faz eu estar aqui hoje, né, o que eu gosto de falar bastante, né, no consultório, com as pessoas que eu converso, enfim, é atitude. Né? Eu acho que o que me conectou com a Fran, né, no início da nossa relação, foi uma postura e uma atitude frente à minha carreira. Né? Eu estava num processo pós-licença maternidade, que eu me dei o luxo de tirar um ano sabático, não muito sabático, para quem é mãe sabe o que eu estou falando, né? Mas eu fiquei 1 ano e meio sem trabalhar, e depois de algumas experiências, a Fran cruzou o meu caminho, né? Ela era minha cliente naquela oportunidade, e uma atitude minha fez nós nos conectarmos depois, né, enquanto colegas de trabalho, né? A Fran foi minha gestora, né? Ela é minha chefe, né? Ainda chamo ela de chefe, né? Então nós nos conectamos perante uma atitude minha, né? E a atitude, eu acho que ela permeia toda a carreira da pessoa, né? Desde o momento da escolha, né? De que profissão eu vou seguir, que empresa eu vou procurar emprego, né? Se eu vou fazer vestibular, se eu vou botar a mochila nas costas e sair para o mundo, enfim. A atitude, ela caminha junto com o ser humano, né? Então, junto com os nossos humaninhos, né? Ela caminha junto, né? Nessa trajetória, nessa construção aí de carreira, né? Então, acho que a atitude hoje, você não tem como, né? Ou tem ou não tem, né? Perfeito. E ouvindo você falar, Nath, já conecto com o nosso primeiro episódio, né? No nosso primeiro episódio, a gente partiu do princípio que é o autoconhecimento, que é o indivíduo primeiro precisar se conhecer para depois tomar decisões. Então, eu acredito que a atitude também foi falada no episódio anterior, que a gente precisa tomar ação, né? Além de tomar consciência, eu preciso fazer o movimento, né? Gerar o movimento e fazer esse movimento acontecer. Então, gosto muito, muito desse olhar. E também gosto do olhar da atitude em carreira, né? A Nath já trouxe aqui algumas percepções de carreira, de decisões que a gente toma na nossa carreira e o quanto que essas decisões interferem, né, nas possibilidades.
Queria que tu contasse pra gente, Nath. A Nath contou como que a gente se conheceu, mas ela tem uma conexão anterior, né, a essa que a gente comentou agora. Queria que você contasse para nós, Natália, a história lá do teu apartamento, da empresa que se mudou para do lado da tua casa. Escutem um pouquinho dessa história aqui que a Nath vai contar para vocês, por favor. Tá, eu vou resumir ela bem resumida, senão a gente vai ficar aqui o dia inteiro contando. Mas nesse meu período sabático, então pós-licença maternidade, eu morava, né, eu me mudei para um bairro em Itajaí e tinha uma obra na frente da minha casa. E eu olhava a janela e eu dizia assim pro meu marido, eu não sei o que vai ser, mas talvez eu possa trabalhar ali um dia, né? E eu também cuidava um pouco dos pedreiros, assim, eles iam descansar no telhado e eu dizia pro meu marido, eu vou ligar lá na empresa, os pedreiros estão enganando a empresa e tá me doendo. Ele dizia, vai cuidar da tua vida, tens uma filha pequena para cuidar. Passou-se o tempo, a empresa inaugurou, colocaram uma placa lá na frente, né? E eu dizia, o que essa Credifós faz? Ah, vou pesquisar. Pesquisei e disse, eu nunca vou trabalhar num banco, que eu não sabia ainda o que era, né? Mas continuei, um dia eu ainda vou trabalhar aqui. Eu sempre tive esse desejo de trabalhar perto de casa, porque eu sempre morei numa cidade, trabalhei em outra, eu ia para muito longe, e eu quis, naquele meu determinado momento, eu tracei uma estratégia sobre a minha carreira. Eu queria trabalhar perto de casa. Então esse era o meu objetivo. E não sair da minha área, gestão de pessoas. E eu comecei a mapear empresas na minha região, né, num certo quilômetro, né, que eu fosse adequado à minha nova rotina. Então eu tinha consciência, né, da onde eu queria trabalhar, como eu queria trabalhar, né, e qual a estratégia que não interferir na logística da minha família. Pois bem, fui trabalhar em uma outra empresa, um pouco mais longe, e aí um dia a Fran foi me visitar como cliente, né? Eu ia fazer recrutamento e seleção para ela na época, e um dia eu fui embora, e não caiu a minha ficha, que era na frente da minha casa. Quando eu cheguei em casa, meu Deus, é a mesma empresa, é o mesmo lugar. Pensei bem e falei assim, vou mandar um e-mail para a Fran, quem sabe não tem uma vaga na área dela, né? O não eu já tenho, então eu vou atrás do meu sim. Né, na frente da minha casa, uma empresa bacana. Ela já tinha ido e vendido a empresa, né, para consultoria, né? O olho já brilhou. Bastante coisa legal tem essa empresa. Por que não? E mandei um e-mail e no fim eu fui para uma segunda-feira para entrevista, na quinta-feira eu comecei a trabalhar. Isso vai fazer 5 anos, né? E estamos aqui hoje em outro cenário, né? Então foram essas conexões, né? Essa tomada de decisão, né? O querer eu já tinha. Eu precisei ter a atitude de ir atrás da Fran, de mandar um e-mail, né? De ir lá e pedir, solicitar. Quer me conhecer? A primeira frase dela foi, eu não tenho vaga. Mas a gente pode bater um papo, por que não? Né? Então chegamos, né, nessa parceria que hoje estamos aqui. Perfeito. E falando, né, como líder naquele cenário, eu não tinha percebido a oportunidade de contratar a Natália. Então foi ela que fez a provocação, tá? E talvez se ela não tivesse feito a provocação, eu não teria despertado naquele momento a oportunidade de trazer ela, porque ela era um fornecedor, né, naquele cenário que a gente estava. Então, foi a atitude dela que despertou o meu interesse. E aí, claro, a gente construiu toda uma relação em detrimento dessa atitude dela, né? E, Nath, eu queria trazer também um olhar aqui para... Eu pulei uma parte, Natália. Eu já estou empolgada, contando história, e eu sei que a gente vai ficar contando um monte de história aqui. Eu preciso que tu me diga quem é você, Nath. A gente já tá aqui falando de carreira, de acontecimentos da nossa vida. Mas conta pra mim, Natália Deusa, né? Já sabemos que é. Natália Deusa, quem é você, por favor? Então, eu sou a Natália Valim Borges, eu sou psicóloga, né? Eu atuo na área de gestão de pessoas... Quantos? Uns 15 anos. A gente não fala idade aqui, mas a gente traz algumas informações que, se bem calculadas... Se alguém usar aí uma HP, nem precisa disso, faz a conta certinho. Mas eu já atuo, né, em gestão de pessoas há aproximadamente 15 anos, então com carreira, com desenvolvimento, com dilemas de vida, né, com pessoas que pediram demissão porque foram empreender, né, enfim, com esse mundo aí do mercado de trabalho, né.
Mas eu também sou, né? Eu sou mãe da Maria Sofia, de 7 anos, sou esposa do Juliano há também 15 anos, né? Eu comecei com ele junto com uma carreira. Eu falo que nasceu uma psicóloga RH, nasceu um marido que acompanha esse RH, né? Hoje, então, sou parceira da Humano, né? Eu sou quase o pai do Júlio, né, Fran? Eu tenho 2 empregos. Falei pra Natália que a gente tinha que fazer essa piada de contar que ela tem 2 empregos, porque ela vai trazer aqui, né, oportunidades do mundo corporativo como profissional de dentro de uma empresa e vai trazer o olhar de psicóloga também, de uma pessoa que faz atendimentos. Então, a Natália tem 2 empregos. Perfeito. Mas são 2 empregos, né? São 2 posições hoje que se complementam, né? Hoje eu atendo, né, pacientes principalmente, né, que vêm com demandas de saúde mental, né, abaladas, prejudicadas no mercado de trabalho, e dentro da onde eu estou atualmente eu consigo levar bastante coisa da clínica também, né, desse desenvolvimento, desse ambiente, como tornar esse ambiente mais saudável, né, mais educativo, sair um pouco da pressão da organização. Então hoje eu mesclo muito bem as minhas 2 posições e meus 2 CNPJs. Quando eu brinco, hoje eu tô no CNPJ 1, hoje eu tô no CNPJ 2. Perfeito. Fazendo a minha descrição aqui também, nós estamos em um ambiente de escritório, a gente tem uma mesa aqui na nossa frente, tem uma TV com a imagem e com os nossos nomes. Eu sou uma mulher de pele clara, cabelinho bem lisinho aqui, tô usando uma roupa, né, um coletezinho e uma blusa branca, e nós estamos nesse ambiente aqui conversando hoje com vocês. Então eu também, né, sou uma mulher de cor parda para morena, né, tenho o cabelo cacheado na altura dos ombros, faço o uso de óculos, né, então eu tenho óculos de grau, estou de roupa preta, né, bastante discreta, quase uma semideusa. Brincadeira, gente. Gente, essa parte do deusa eu preciso colocar depois em algum lugar. Vamos fazer um corte chamado Natália Deusa. Então eu posso chamar você de Natália, de Deusa ou de Nath? Pode me chamar de Nath. Todo mundo me conhece como Nath. Perfeito. Nath, da tua fala anterior, a gente trouxe bastante sobre a nossa conexão e que a gente se conectou, né, no mundo do trabalho. E a minha pergunta que cenários são esses? Assim, falando de carreira, né, a gente se conectou como cliente e fornecedor e você teve uma atitude de carreira dentro desse cenário, mas é importante a gente se colocar nesses cenários? Que cenários são esses que a gente se coloca no mundo corporativo, né? Hoje o mundo corporativo, ele tá bastante diferente, né, Fran? Assim, a gente pode trazer um recorte de 5 anos atrás, vamos trazer quando nós começamos junto, era um outro cenário, né, um ambiente de trabalho, era um ambiente, né, na maior parte das organizações, né, não são em todas, isso é impossível, né, mas um pouco mais do contexto onde eu circulei, né, um cenário bastante olhando para o desenvolvimento, né? Nesse momento, ainda não olhando tanto para a saúde mental, né? Olhando muito para carreira, desenvolvimento, crescimento, né? Aquele cenário que nós estávamos acostumados de eu entro como estagiário, eu viro assistente, eu viro analista, depois eu viro supervisor, depois eu viro coordenador, né? As carreiras, né, muito lineares, né? Isso nós víamos 5, 7 anos atrás, era esse cenário. Começamos a caminhar, né, nesse processo para carreiras mais amplas, né? Carreira X, carreira Y, carreira T, enfim, né? Eu não preciso necessariamente entrar como assistente e virar analista, eu posso ser analista de uma área e depois ser analista de outra, porque o perfil que eu preciso ali é ser analista, mas não necessariamente especialista naquela área, né? Então as carreiras também foram mudando e as pessoas se adaptando a esse cenário, né? Veio a pandemia. Aí nós entramos num recorte. Aqui nós tivemos um aceleramento, né, das formas de trabalho que nós nunca tínhamos visto. Nós mudamos do mundo VUCA, que a gente estava começando a se acostumar com o VUCA, e entramos no mundo BUNny, né? Um mundo frágil, né? Um mundo inconstante, que a gente não sabe o dia de amanhã. Então a pandemia fez esse recorte. E também fez esse recorte com as carreiras. E principalmente com a jornada profissional. As pessoas, elas pararam para pensar mais será que o que eu estou fazendo tem sentido na minha vida? Será que o que eu estou fazendo é realmente o que eu gosto? Né? Nós passamos um cenário dentro da pandemia de bastante... Nós perdemos pessoas, né? Nós vimos o mundo... Nós paramos o piloto automático e paramos a refletir sobre o que estamos fazendo. Para onde estamos indo? E realmente eu gosto do que eu estou fazendo?
né? Eu passei por esse cenário no meio da pandemia, né? Tanto que a clínica, né, de psicologia, ela apareceu para mim na pandemia, né? Eu brinco que eu me formei psicóloga, mas eu nunca fui psicóloga, eu fui gestão de pessoas. Eu fui moldada pelas empresas onde eu passei, né? Eu tive a sorte, o privilégio, a atitude, não sei, cada um dá o nome que queira dar, né? De trabalhar em empresas boas, multinacionais, que me deram bastante bagagens, né? Eu estava fazendo essa reflexão hoje de manhã. A primeira empresa onde eu trabalhei há 15 anos atrás tinha um RH que hoje 80% das empresas do Brasil não tem ainda. Eu tive, então, esse privilégio de viver um RH 15 anos atrás extremamente estruturado. Nós já falávamos em 70, 20, 10 há 15 anos atrás de onde eu vim, né? Na minha primeira base. Então, a gente veio passando por essa mudança, né? Então, eu me estruturei psicóloga muito durante a pandemia. Eu fui buscar estudar, né? Eu fiz uma reflexão muito forte de carreira, né? Para onde é que eu estava indo, o que eu estava fazendo, que sentido aquilo estava ainda... Será que eu ainda tinha prazer no que eu estava fazendo, né? E foram, né? Foi bastante muita terapia, né? Não é puxando a brasa para minha sardinha, mas foram momentos de muita reflexão, né? De mentorias um pouco, Fran, o que eu faço? Eu tô meio perdida, eu vou, eu não vou, eu tenho uma alma meio empreendedora, né? Eu já abri aí uns 7 CNPJs ao longo dos 15 anos junto com o meu marido, né? Então, tem uma hora que você para e pensa, pra onde é que eu tô indo? O que eu tô fazendo da minha vida? Perfeito. Né? E as pessoas estão agora olhando mais para isso. Perfeito. Você comentou a questão do olhar das empresas também, né? E convivi nesse cenário antes da pandemia dentro das empresas. Eu percebo, Nath, que na minha época, vamos dizer assim, né? Dentro do mundo corporativo, nós tínhamos consciência da saúde mental, nós tínhamos noção de que talvez o colaborador não estava saudável, de que precisava ser olhado para isso, mas isso não causava muito desconforto, não. Então, assim, a gente sabia... Tinha um ou outro movimento especial, só que assim, muitos movimentos de empresas já estruturadas, de empresas que tinham acesso, que tinham recurso para olhar para isso, e no fundo, não botava muita prioridade, assim, tipo assim, sabemos que está acontecendo, mas isso não me causa nenhum desconforto. E eu consigo perceber hoje que as empresas que causou um desconforto, então, nesse período que a gente teve, e que aí precisou-se tomar atitudes, né? Precisou-se entregar outras coisas para o colaborador que não aquele cenário, né? Aquele cenário não cabe mais, assim, aquele cenário não condiz mais com o nosso dia a dia. E até, então, hoje eu percebo mais nas empresas até o serviço de atendimento psicológico, né? Você tem um projeto nesse ramo também, se quiser comentar um pouco, porque a gente entende que a empresa... tem como benefícios, né, plano de saúde, tem como benefícios os vales refeições, tem outras coisas, mas ela olhou para isso e falou, cara, eu também preciso olhar para a saúde mental do meu colaborador, para a questão psicológica dele mesmo, né? E isso, a pandemia, a pandemia foi ruim. Não estou dizendo que a pandemia foi boa, por favor, gente, né? Mas ela trouxe muitos ganhos, né? Assim como para a medicina, para a saúde de forma geral. A gente entendeu que é preciso sim cuidar da saúde mental, da saúde física, né? Praticar um exercício, né? A Cíntia comentou sobre, né, no primeiro episódio, o quanto é importante. Nós somos seres biopsicossocial e espiritual, né? Na minha visão, né? Psicossocial, espiritual. Então, eu tenho que cuidar do ambiente onde eu estou, né? E isso eu tenho que cuidar da empresa onde eu trabalho, né? Das pessoas com quem eu tenho relação, né? Do que eu consumo na internet, né? Do esporte que eu faço, né? Eu vou pra academia só por fazer academia? Não, vai fazer uma coisa que você gosta. Se você falar pra mim, vai lá puxar ferro. Não vou, não me leva. Me chama pra correr. Não vou. Me chama pra fazer 3 horas de dança ou ficar 3 horas dentro de uma piscina nadando. Aí tu me chama que eu vou. Legal. Né? Então tu tem que achar o que tu gosta. E a pandemia, ela fez de fato a gente olhar para isso, né? Eu brinco que a gente veio assim, né? Nós tínhamos a ergonomia, então a gente entrava na empresa, a primeira coisa que o RH fazia era o quê? Olhar se as cadeiras estavam certas. Se a altura do teclado estava certa, se a altura do monitor estava certo. Agora a gente passou a olhar o quê?
como é que está o tom das reuniões. As pessoas estão falando em que tom, como é que é conduzido, né, o colaborador para a meta, para a carreira, para o desenvolvimento, a saúde mental, né? Eu também sou parceira de um outro CNPJ, né, da Hug, né, uma clínica de psicólogos integrados, né, que nós atendemos organizações e atendemos mesmo. A empresa nos contrata, né, por hora, por contrato, enfim, mas para atendermos psicoterapia clínica para os colaboradores. E tem empresas que o colaborador ele pode ir por vontade própria, ou o médico da organização indica, né? O ergonomista percebeu que a pessoa está com um comportamento, enfim, né? Então, foi preciso. Porque na pandemia a gente aprendeu na marra, né, que a saúde mental é importante. Que não basta eu olhar para o corpo físico, que não basta eu olhar, né, só para a minha carreira, para o desenvolvimento, para o poder, para o prazer. Eu tenho que olhar para mim. Eu tenho que saber o que eu gosto, o que faz sentido na minha vida, né? O que eu me conformo, o que eu não me conformo. Né? Nós temos hoje liberdade de escolha, né? Independente do seu cenário, da sua vida, da sua carreira, você tem liberdade para... Né? Você tem liberdade para tomar decisões. Você não tem a liberdade de... Eu não tenho hoje como, né? Eu não tenho como mudar de onde eu nasci. Eu não tenho como mudar quem são meus pais. Eu não tenho como mudar a cor da minha pele, o tipo do meu cabelo. O tipo do cabelo tem, né? Já mudei várias vezes. Mas hoje, ok, me reassumi cacheada, né? Mas eu tenho liberdade para. Liberdade para o quê? Para me assumir o que eu quero ser. Né? Para onde eu quero chegar. Ai, que maravilhoso. Né? A gente tem... mas é fácil. Não, não é fácil. Né? O que eu estou falando aqui não é assim, vai lá no consultório, em 3 sessões tu vai resolver mudar a sua vida. Não vai. Igual na mentoria. Em uma sessão, o mentorado ele já decide que ele quer empreender ou mudar de carreira, Fran? Não, ele precisa também de um acompanhamento e de perceber o cenário dele, fazer a análise daquele cenário para conseguir tomar algumas atitudes, que foi o que eu anotei aqui. Porque a gente precisa também estar bem também, né, Nath, para ter atitude, né? Porque quando você toma uma decisão, você pode ter consequências, ou você deixa de ter alguma coisa, você começa a ter outra coisa. Então, me vem muito isso, assim, a gente também precisa estar bem para tomar as próximas decisões. Porque eu também posso tomar a decisão que não vai ajudar ou que não vai ser boa no cenário, né? Então a gente fala desse olhar para o indivíduo, desse olhar para ele estar bem, para ele conseguir entender o cenário dele, para daí conseguir dar passos, né? E isso demora, isso é lento, cada um tem o seu processo, na verdade, né? Cada um tem a sua jornada, o seu quão profundo é aquilo que ele tá mexendo, né? E a Natália citou aqui terapia, né? Eu já falei, vocês já me ouviram. Quem tá aqui já me ouviu. E já sabe que tem 2 coisas que eu indico pro meu... Parece, né? Quando fica fazendo... Propaganda. Propaganda. Vai entrar aqui assim, ó, na tela. Assim, 2 coisas. Tem 2 coisas que eu indico para as pessoas que estão próximas de mim, né? E em especial os mentorados, que é terapia e atividade física. Então percebam que eu trago aqui para conversar pessoas que, não combinado, a gente acaba tendo, né, essa mesma abordagem e esse mesmo assunto, porque eu acredito que são 2 coisas que fazem toda a diferença na nossa carreira, né, nas nossas entregas do mundo profissional. Então, muito obrigada aí, Nath, por trazer esses dois temas. Eu queria que você faz atendimento de clínica também, né, Nath? Queria que tu trouxesse um pouquinho pra gente, assim, o que tá aparecendo, né? O que tá causando desconforto para esse público que você tá atendendo, que somos nós que estamos aí no mundo corporativo, né? O que tá aparecendo para você aí dos últimos tempos? Olha, Fran, hoje eu falo que a gente tem a situação da moda, né? Que é o burnout, não tem como fugir dele, né? Moda porque se deu um nome para algo que já acontecia há muito tempo, né? Que é o desgaste profissional. E principalmente pelo excesso de trabalho, né? O excesso mesmo de... eu quero fazer isso, eu já quero pegar uma outra demanda, eu quero ser super produtivo, eu quero ser super reconhecido, eu quero ser o melhor onde eu estou, né? E ele também vem num viés do não aceitar o tempo das coisas, né? Eu tenho que fazer agora, eu tenho que aceitar, eu tenho que fazer, eu tenho que entregar a todo custo, a todo momento, e aí a responsabilidade ela é bastante compartilhada, né?
é um pouco da pessoa, um pouco do ambiente, então, e caso a caso, né? Tem pessoas que adoecem hoje, de fato sim, por um ambiente tóxico, por um ambiente de estresse contínuo, sem intervalo, né? O estresse, ele não é ruim, a gente também tem que lembrar disso, né? Essa tensão, né? Essa dinâmica da tensão, ela é muito importante para nós, porque a gente aprende, né, a equilibrar o que faz bem e o que faz mal, né, para nós. Mas hoje a gente tem vários cenários. Nós temos cenários hoje de profissionais que estão completamente insatisfeitos com a sua escolha profissional e que se deram conta de que estão há 15, 20 anos trabalhando numa profissão simplesmente porque estão conformados com aquilo, porque meu pai era médico e eu virei médico, meu pai era advogado e aí ele fez eu fazer direito para entrar no escritório dele e manter a carreira, né? Então nós temos esse grupo de pessoas e que num determinado momento perceberam que não sei se é bem isso que eu gosto, ou eu tenho, né, capacidade, eu tenho habilidades, eu tenho potencial e talvez eu consiga encontrar sentido em outras frentes, né, no empreender, por exemplo, né, ser dono do seu próprio negócio. A gente tem, né, várias pessoas que a gente conhece, né, que largaram a vida bancária, por exemplo, para trabalhar com moda, largaram a vida bancária para abrir um restaurante. Tem o do MasterChef lá, ele é bem famoso, ele trabalhava no banco, largou e hoje é um chefe famoso. Agora eu esqueci o nome dele, mas tem ele lá, né? A gente tem um outro cenário também das pessoas que estão desempregadas e aí elas não sabem mais o que fazer, porque o único sentido da vida delas era aquele emprego, era aquela realidade. Então, são pessoas que nunca pararam, por exemplo, para pensar num plano B. Né? Se você trabalhou a vida inteira numa indústria, engenheiro de indústria, e hoje você perdeu o emprego, o que tu vai fazer da tua vida? Não sei. Quem é você fora do LinkedIn, fora do teu currículo? Não sei. Né? Profundo? Profundo e muito real, muito frequente, muito frequente. Quem sou eu além da minha profissão, além do meu crachá? Né? Existem muitas pessoas que não sabem quem elas são, né? A gente também tem bastante situações de crises de idade, da meia idade, então 35 a 45 anos. Será que realmente o que eu fiz a vida inteira é o que eu gosto ou tô levando com a barriga, piloto automático? Né? Temos a crise da aposentadoria, então nós temos crise em todas as idades em carreira, né? A crise da aposentadoria, vou aposentar, mas eu vou fazer o quê? Vou fazer crochê, vou caminhar na praia, vou fazer o quê da minha vida agora? Né? E temos de fato, né, o burnout, que ele vem muito forte, né, pela questão da pressão, da entrega, né, o que eu falei um pouquinho antes, essa questão desse novo mundo do trabalho, né? Antes, né, nós tínhamos rotinas muito mecanizadas, né? As pessoas sabiam que elas iam fazer, o que ia acontecer, né? Uma contabilidade antigamente. Ela sabia que ela tinha que fechar lá o fiscal no dia 15, né? O tributário no dia 20, né? Enfim. Agora não mais. Agora são leis novas a todo instante, são regras de estados diferentes a todo instante, né? As próprias empresas se comportando de maneira diferente, né? Antes tu abrir um CNPJ, ela durava aí 7, 8, 9 anos, né? Hoje, 2. Daqui a pouco ela já muda o rumo, ela já muda o ramo, ela muda a entrega. Então as pessoas estão se adaptando a esse novo cenário do mundo. O mundo interferiu no mundo do trabalho. Maravilhosa. Teve um ponto que você trouxe que eu queria que a gente conversasse um pouquinho sobre o ambiente, né? Eu tenho uma percepção de que a gente precisa estar bem para perceber se o nosso ambiente é um ambiente que me favorece ou não. Porque nós duas, né, podemos estar no mesmo ambiente profissional e ele pode, né, entendendo aqui, fazer bem para mim e fazer mal para ti, ou o contrário, ou fazer mal para as duas ou bem para as duas. Mas eu entendo muito, Natália, que é o indivíduo que percebe se aquele ambiente faz bem para ele ou não. E a partir do momento que eu entendo que aquele ambiente não me favorece, ou ele não condiz com os meus objetivos, como a gente falou lá no comecinho, que você tinha um objetivo, você tinha alguns itens na sua carreira que você queria cumprir, eu acredito, Nath, conta para mim,
é do indivíduo o movimento, né? É da pessoa fazer o movimento de sair desse ambiente, né? Porque eu costumo dizer assim, vou ser bem sincera pra vocês, eu costumo dizer, olha, a empresa, né, a instituição empresa, ela vai existir independente de você. Ela já tem aquela cultura instaurada, ela já tem aquele cenário e o ramo interfere, né? O tempo de empresa interfere, a questão financeira da empresa interfere. Então, ela tem aquele cenário instaurado, né? E é uma decisão minha estar ou não naquele cenário. Porque às vezes a gente olha alguns cenários e diz, cara, isso aqui não tá legal, né? Eu vou contar. É que bom que tá só nós duas conversando aqui hoje, né? Vou contar uma outra coisa pra vocês. Teve uma oportunidade profissional que eu tive na minha carreira, que eu fiquei nesta oportunidade exatos 45 dias. Eu entrei num período de experiência, fui contratada para uma vaga de analista, por um acaso. Analista de recrutamento. Olha, vou contar, calma, é só para ti que eu tô vendo. Eu entrei para fazer recrutamento e seleção numa empresa. Entrei, processo de seleção, tudo, comecei a trabalhar. Cara, em 45 dias eu olhei aquele cenário, eu falei, cara, talvez não é aqui que eu vou atingir os meus objetivos, ou esse cenário não vai favorecer o meu estilo, né? Aquilo que eu queria. E aí, no 45º dia, que pra quem conhece aí também pode ser um dia de contrato, né? Do fechamento do contrato, eu tinha a oportunidade, então, de encerrar o contrato com a empresa. E eu fiquei só esses dias. Então, assim, Fran, a empresa não era boa? Eu falei, cara, a empresa existe até hoje, tá? Assim, por um acaso ou não, ela tá lá, tá fazendo as suas entregas, as pessoas que estão lá podem estar contando histórias bem diferentes da minha. Mas pra mim, naquele momento, aonde eu entrei, aquilo não fazia sentido. Então, me percebo muito nesse olhar, assim, de que a atitude é minha, sabe? Só que eu também tive a liberdade de tomar essa decisão, porque eu estava amparada por outras coisas, porque a gente sabe aqui que Fran, que bonito, né? Pedir demissão e ficar sem emprego. É claro que naquele momento eu tinha uma liberdade de escolha, uma gestão de carreira que fez com que eu ficasse sem emprego naquele momento, depois que eu saí daquela empresa. Depois eu me recoloquei e tal, tudo mais. Mas eu assumi um risco ali, baseado no que eu entendia daquele cenário, e aquele cenário não ia me entregar aquilo que eu queria, tanto que fui fazer outras coisas. Faz sentido, Nath, assim, ser do indivíduo essa tomada de decisão de sair desse cenário, desse ambiente, nessa situação que a gente tá comentando? Sim. Faz todo sentido, né? Tudo o que diz respeito a você só depende de você, né? Não vai vir, né? Adultos precisam ser tratados como adultos. E nós temos, eu falo que adulto ele tem que acordar e fazer o que tem que ser feito, né? Não vai vir alguém e dizer assim, vamos lá na escola, Fran, vamos escovar o dente, vamos botar roupinha, vamos trabalhar. Não vai. Né? O mundo do adulto, ele é diferente. E a gente tem que olhar, a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Perante as nossas atitudes. Eu tenho liberdade mas eu tenho que saber lidar com as minhas responsabilidades. E eu vou contar um segredo, já que tá só nós duas aqui. Conta. Nem tudo foi lindo na minha vida e na minha carreira. Também. Eu também tive uma experiência assim. E a maternidade, ela me mudou drasticamente, né? Eu fui moldada na indústria e na logística, né? Então, um cenário um pouco mais rude, né? Bastante agitado, acelerado, né? Aquela coisa de entrega, resultado, né? E não é no final do mês, é no dia. Qual é o resultado do dia, a entrega do dia, o número do dia. E aí, enfim, eu tive, né, algumas situações pós-licença maternidade, nesse meu ano sabático, né? E eu, antes da gente se cruzar naquela oportunidade, eu entrei numa empresa multinacional, conceituada, né? Que, nossa, top, analista sênior na época. Falei, nossa, nunca achei que eu ia me recolocar pós-licença maternidade, depois de 1 ano e meio fora do mercado como analista sênior. Top, aqui eu vou bombar, vou fazer minha carreira aqui. Com 45 dias eu cheguei em casa chorando. Eu dizia pro meu marido, eu não vou aguentar. Aquele lugar me sufoca. Ele dizia, mas como? Tanta gente trabalha lá, uma empresa tão legal. Eu falei, sim, mas eu não me encaixei. Os meus valores, não sei, não me senti bem. A minha intuição diz para eu não continuar aqui. Só que aí eu não tinha tanto planejamento financeiro como a amiga Fran. Precisei ficar mais 45. Eu fiquei só 90 dias. Pela primeira vez na história, né, dessa trabalhadora CLT, eu fiquei só 90 dias em uma empresa.
E usei os outros 45 para procurar uma oportunidade antes de sair, né? Que depois que a gente tem filho, a gente repensa mais vezes, né? Antes de tomar uma atitude, né? Mas usei isso como oportunidade. E eu levo até hoje, assim, esses 90 dias eu aprendi um monte de coisa do que não fazer comigo. Né? Ali foi um start para mim já começar a pensar assim, por que eu aceitei tantos anos situações em outras empresas? Porque era confortável. O salário era confortável, a posição, o status, o apego ao cargo, ao crachá, né? A dizer, eu trabalho na empresa X, eu sou isso na empresa Y, né? Então, o quanto esse status, né, de não, eu sou, eu estou, não, eu sou isso, né? A Natália na empresa, porque quando a gente tá numa empresa, o nosso sobrenome é o da empresa, né? Então, hoje eu sou a Nath da Credforce, ou a Nath da Humano, ou a Nath da Hug. Aí eu tenho vários, cada hora eu uso um, né? Adoro. É mais do que 2 empregos, percebam que já são 3 dessa última citação dela, mas tudo bem. Mas então, né, as pessoas, elas vão nesse apego, né? E elas esquecem o quanto aquilo interfere na vida delas, na vida pessoal, nos relacionamentos, né? Eu vi, né, nesse tempinho aí de casa, muitos casamentos se desfazerem porque só um lado priorizou a carreira. Natália, isso é errado? Não! Se para aquele casal, se para aquela pessoa faz sentido, gente, quem sou eu na fila do pão para dizer o que é certo ou errado na vida do outro, né? Se para ele fez bem, ok. Né? Mas o quanto a carreira, as escolhas e as atitudes, eu estar preso numa empresa ou numa profissão, numa condição, interfere. Né? Isso só depende de você. Né? Ou você fica esperando a empresa te mandar embora, né? Que hoje também é um cenário que está acontecendo muito, né? Que é a tal da demissão silenciosa. Tem um termo chique em inglês, mas vamos chamar de demissão silenciosa, que as pessoas hoje elas só fazem o mínimo do esperado. Mas o que acontece com essas pessoas, né? A gente ainda não tem muito estudo, porque é um movimento muito novo aí, né? Um nome muito novo, um fenômeno muito novo, mas a gente ainda está conseguindo identificar. Essas pessoas, elas estão ali por estarem, por ter uma remuneração, por exemplo, né? Porque não tem uma condição financeira de estar fora do mercado de trabalho, ou porque aquele é um novo estilo de trabalho. Ou porque eu tô ali para passar um tempo até eu entender qual é o sentido, o que eu vou buscar, né? Onde é que eu vou encontrar um melhor ambiente, né? Nós estamos estudando essas pessoas, mas são cenários novos, né? Antigamente as pessoas, né? Na nossa época, né? As pessoas não tinham, elas queriam fazer hora extra, elas queriam produzir, elas queriam estar o tempo todo. Hoje a gente já vê um outro cenário. Né? Eu trabalhei numa empresa que se a gente saísse no horário, né? Eu tinha uma gestora que ela olhava, ela falava assim, nossa, mas tá desmotivada que tá indo embora no horário? Eu disse, mas no caso é o meu horário. Que interessante. Né? E hoje a gente faz o movimento do colaborador sair no horário. Perfeito. Porque ele precisa ter vida pós-empresa, ele precisa se conectar com outras coisas. Olha como nós mudamos a visão dentro hoje da empresa. E nós também estamos responsabilizando o colaborador pelas suas atitudes, né? Hoje, né, de maneira geral, se um colaborador ele quer ser promovido, né, se ele quer crescer na carreira, se ele quer ter um cargo diferente, o que ele tem que fazer? A gente fala hoje muito em protagonismo, né? O colaborador tem que ser protagonista da sua carreira. Né? Ele tem que ir lá e procurar um curso, procurar uma formação. A gente tem aí, né, as empresas que têm plataformas online de treinamento. Vai lá e consome aquele conteúdo. É você que tem que aprender para a hora que a oportunidade chegar, você estar pronto. Não é inverso. Né? Isso na nossa vida também. Eu tenho um olhar para isso, né? Vou fazer uma situação de cenário. Eu acredito que a empresa, ela dá a pista de caminho, né? A empresa dá a oportunidade do caminho. No entanto, esse caminho, o colaborador precisa caminhar. O colaborador precisa seguir e escolher esse caminho. Se ele não escolher esse caminho, a empresa fica com a pista livre, assim, né? Fica com a pista sem ter carros e sem ter colaboradores naquele cenário. E Fran, se eu puder, né, complementar um pouquinho, essa questão do caminho, eu costumo chamar os meus pacientes de co-pacientes, né? Porque a terapia, eu também às vezes eu mostro um caminho, mas se ele não estiver disposto
a querer fazer mudar, a ter a atitude da mudança, ele pode ficar 1 ano em terapia comigo. Ele pode ficar 1 ano, né, me usando como válvula de escape, né, como muro de lamentação para reclamar da empresa, para reclamar do cansaço, do excesso de trabalho. Perfeito. Mas aí quando eu devolvo na terapia, ok, e o que a gente está fazendo com isso? Eu tô esperando a empresa me mandar embora. Mas quem que tá cansado da empresa, do cenário? Quem que tá doente? É a empresa ou é você? Vai demorar mais para a empresa sentir do que o indivíduo. Eu acredito sempre que o colaborador sente antes, sente mais forte. E a empresa pode demorar mais do que ele. Porque é uma proporção, né? Sou eu, às vezes, para uma empresa que tem 100, 50, 200, não sei, 1000 colaboradores, né? A empresa tem que olhar todos esses. Eu só tenho que olhar a empresa. Perfeito. Né? Então, com certeza, a força, ela tem que vir do indivíduo, né? Ninguém te obrigou, né? Ninguém, né, foi lá, colocou uma arma na tua cabeça e disse, cara, senta aqui, tu vai ser analista de TI, né? Existem situações? Existem, né? Existem pais, mães, famílias, né, que falam, não, você vai ser médico porque a tua família inteira é médica, você vai ser advogado, você vai ser dentista, né? Essas profissões geralmente na área da saúde, advogados, professores, né? São profissões que vêm de uma tradição de família, né? Então, ok, pode ter tido a situação, né? Não vou dizer que não existe. Mas hoje, as carreiras que existem, né? Analista de gestão de pessoas. Eu duvido que a sua mãe chegou em você e falou assim, Fran, você vai ser analista de gestão de pessoas. Não. Se ela saber o que é isso hoje ainda, a minha não sabe o que eu faço até hoje. Não. Ela diz assim, ela faz entrevista. Faz mais de 5 anos que eu não faço entrevista. Mas tudo bem, né? É o que ela entende. Mas eu digo, não tem, as pessoas não te obrigaram a estar ali. Né? Ou a oportunidade de significar isso também, né? Porque se eu entrei num cenário, se eu estou naquilo por consciência, né? Digo, olha, eu não consigo sair daqui, eu vou ficar nesse cenário. Então, como é que eu ressignifico isso? Como é que eu trago isso para o entendimento de que, ok, como que eu ganho com isso? Isso eu também me percebi na minha carreira profissional, assim, ambientes onde eu precisei ficar, ou eu decidi ficar, eu falei, cara, mas disso aqui, o que eu vou tirar? Ou como aproveitar melhor esse ambiente para o meu objetivo depois, né? E nesse olhar de carreira, de ascensão, eu também fui criando oportunidades. Tipo assim, elas não existia o cargo tal, assim, por mais de uma vez na minha carreira, conto pra vocês, por mais de uma vez na minha carreira, os cargos que eu ocupei em ascensão não existiam antes de eu ocupar eles, né? O próprio cargo de líder, que a gente citou anterior, ele não existia. Eu fui a primeira pessoa a ocupar aquele cargo naquela organização. Então, a gente vai criando as oportunidades também, assim, sabe? Vai olhando o cenário e dizendo, cara, o que disso aqui faz sentido? Então, eu posso focar, posso criar outras oportunidades. Porque também me dá uma coisa, assim, quando a gente diz, não tem oportunidade nessa empresa. Eu falei, cara, será que não tem? Ou será que eu não quero e tá tudo certo também? Mas, assim, como que você cria movimentos, cria as conexões? A gente falou lá no comecinho, relacionamento, né? Onde é que estão as pessoas que eu vou criar relacionamento para abrirem portas para mim? Assim, para eu ter mais opções de escolha, né? A gente tá aqui conversando de associativismo, né? De cooperativismo. Então, assim, aonde que eu me reúno nesses grupos com conexões e pessoas que vão me abrir portas, né? Eu e a Nath, quando a gente se conheceu 5 anos atrás, a gente não saberia que hoje a gente ia estar aqui gravando um podcast, mas a gente entendeu que essa relação fazia sentido. Tipo, deixa eu cultivar essa relação. Cara, é uma relação saudável? Faz sentido pra mim? Faz sentido. A gente se conectou pessoalmente também. Conheço o Juliano, conheço a Maria Sofia, né? Então, a gente foi entendendo que fazia sentido e foi colocando mais força e mais energia nisso também. Então, é interessante o quanto as nossas escolhas vão abrindo caminhos e não adianta a estrada tá ali, né? O caminho tá ali. Eu preciso querer caminhar e querer ter atitude naquela jornada. É importante o que aconteceu comigo? Eu tenho que olhar a minha trajetória? Tenho. Mas, né, a linha de terapia que eu utilizo no meu consultório legal, mas o que a gente vai fazer com isso aqui? Como é que a gente vai olhar isso aqui, né? Então, o que trouxe ele de ressignificar é o que a gente tem que fazer o tempo inteiro, né? Se eu estou num lugar, né, que às vezes eu não estou tão feliz ou eu não estou encontrando sentido naquele momento, eu tenho que parar e refletir o que eu estou fazendo, né? E o como eu posso
de fato, ressignificar. Hoje a gente fala muito em propósito, né, nas empresas. Toda empresa tem um propósito, toda pessoa tem um propósito, né? Tá. A gente fala muito disso. Mas no fim da linha lá, o que é o propósito? É um objetivo, né? Qual é o objetivo de eu estar aqui hoje, né? Eu posso não gostar da empresa, o ambiente ele pode não ser favorável, a carreira que eu escolhi não ser favorável, mas algum objetivo final, se a gente espremer ali, vai sair um suco. Nem que seja pagar as contas no final do mês. Perfeito. O objetivo que eu tenho de estar ali, é dar um plano de saúde para minha família, é ter uma remuneração, é conseguir pagar uma faculdade, não sei. Mas tentar, né, tirar, né, desse ambiente o objetivo real de você estar ali. E nesse objetivo real, encontrar esse significado. A gente precisa ressignificar, né? A gente precisa exercer essa liberdade de escolha, né? Em como eu vou olhar, né, as coisas que me acontecem, que atitude eu vou tomar e o quanto eu vou administrar o meu comportamento pós esse acontecimento, né? O quanto eu vou lidar com as consequências. É a tal da liberdade com responsabilidade. Que a gente fala tanto no mercado de trabalho. Eu quero ter autonomia, eu quero virar empreendedor porque eu quero trabalhar a hora que eu quero. Não é bem assim. Não dá para acordar às 10 horas da manhã sendo empreendedor. Ao contrário, às vezes tu vai acordar às 6 e vai dormir meia-noite, né? Eu brinco, né, com as meninas ali da minha equipe, elas falam assim, o que tu faz na hora do teu almoço? Eu falo, eu bato ponto no outro CNPJ. Tem dia que eu almoço, tem dia que eu descanso, tem dia que eu bato ponto no outro CNPJ. Né? Mas não é cansativo? Não, é a escolha que eu fiz, né? É o que hoje, né, às vezes, né, eu saio, né, da cooperativa às 6 horas e vou fazer um atendimento das 6 às 7. Não dá nem tempo de tomar uma água. É ruim? No longo prazo pode ser que seja, mas hoje para mim faz muito sentido. Eu adoro eu adoro esse movimento corrido da minha vida, né? Eu assumo a responsabilidade da escolha que eu fiz. Perfeito. Né? Então, a gente tem que olhar e usar a criatividade. Né? Se hoje eu não estou vendo sentido, cara, o que eu posso criar de oportunidades? Né? Onde que eu posso estar? Né? Hoje, eu não estou mais no gestão de pessoas raiz. Né? Eu não contrato, não cuido mais de desenvolvimento. A empresa onde eu estou me deu a oportunidade de estar em outro lugar. Né? Eu ainda cuido de pessoas, mas outras pessoas. Mas é buscar oportunidade. Perfeito. Nath, a gente vai começar assim a encerrar, né, aí para um fechamento desse nosso conteúdo, mas eu preciso te perguntar, a gente falou de tomar atitude, né, de assumir os riscos, mas o que acontece se eu não tomo essa atitude, assim? O que acontece se eu deixo que as coisas aconteçam, né, ou que os outros tomem decisão para mim, né? Essa falta de atitude, o que isso pode gerar? O não tomar uma decisão também é uma decisão. Olha, vamos lá, como é que é? O não tomar, né, uma decisão, não se posicionar, também é uma decisão. O de não fazer. Perfeito. O de não ir em frente, o de não tomar uma atitude, o de não buscar a mudança para o que hoje te incomoda. Perfeito. Né? A terapia, ela faz muito isso, né? Você não se acomodar com o que te incomoda. Porque o que me incomoda pode vir a me adoecer. Eu posso hoje não perceber que eu estou entrando num processo, né, de adoecimento mental, né? E não só mental, ele pode vir físico, né? Quantas coisas a gente sabe, né? A dor de estômago, né? Eu tô lá com um problema, num estresse muito elevado, o que a gente chega na cozinha e fala assim, preciso de um omeprazol, tô com dor de estômago, né? Eu tô com alergia, do nada. Né? Eu tenho uma paciente que ela chega a ser, a gente já conversou sobre isso, né? E eu comentei que eu talvez fosse trazer essa fala dela. Ela chega no consultório, ela diz assim pra mim, do nada me deu uma alergia. E ela dá risada. Ela diz assim, vamos achar o nada? Vamos procurar esse nada. Né? Que nada, do nada. Não comeu nada diferente, né? Enfim, né? Mas ela já tá num processo já há um tempo, então ela já consegue identificar e até usar de humor, né, as situações que acontecem com ela, né? Então, assim, eu posso vir a adoecer, né? E é o que está acontecendo hoje muito com a nossa sociedade, né? Hoje nós temos um dado, né, que é bastante assustador, né? Hoje, basicamente, aí, em pesquisas recentes, 53% da população brasileira é insatisfeita no mercado de trabalho.
Mais da metade. Mais da metade das pessoas, né? Vamos dizer, aqui em duas, uma de nós não gosta, né? Basicamente. Né? E até mesmo estudos relacionados à depressão, à ansiedade. Hoje, né, existe uma estimativa que a cada 4, uma pessoa tem depressão. Como essas pessoas estão se comportando no mercado de trabalho? Né? Aí são reflexões assim que a gente poderia ficar uma tarde aqui pensando, né? Porque hoje todo mundo trabalha, né? Não tem, o adulto trabalha de maneira geral, né? Então, assim, será que é o mercado de trabalho que está adoecendo as pessoas? Ou será que o adoecimento das pessoas está interferindo no mercado de trabalho? É quase quem veio primeiro, o ovo ou a galinha. Nossa, eu não sei responder. Difícil, né? Nas suas mentorias. Por que as pessoas, às vezes, te procuram? Porque elas estão insatisfeitas, né? Ou insatisfeitas, né? Tô aqui chutando, não sei o que acontece lá nas tuas mentorias. Sei um pouquinho, né? Porque às vezes... mas o que acontece? Ou eu tô insatisfeito com a minha carreira, né? Ou eu quero ser líder, mas eu não sei porque eu tenho que lidar com as pessoas. Isso. Ou eu estou muito ansioso porque eu virei líder e não fui preparado. Isso. Ou, não, será que é isso que eu quero? Será que eu fico nessa carreira? Será que eu fico nessa empresa? Será que eu fico nesse país? Né? Eu tenho um paciente que vai embora agora, resolveu que vai embora para a Europa. Vai virar mochileiro. Ok. É o que ele decidiu, né? Então, assim, as pessoas, elas... a falta de atitude pode adoecer. E o que mais pode adoecer? A gente veio conversando um pouquinho, né? Tal da harmonização artificial, né? Eu olhar que o outro ambiente é muito melhor que o meu, que a outra empresa é mais legal. E aí, quando eu chego lá para trabalhar, eu vejo que não é tão assim. Ou, como chama? Harmonização artificial. Não é só do filtro do rosto. Não é. Mas é o filtro que as empresas se vendem. Né? E olha que tem empresa que se vende bem, Natália. Isso eu tenho, já passei por situações assim, né? A famosa grama do vizinho é mais verde. Não, eu vou pedir a conta porque eu vou naquela empresa porque lá todo mundo é muito feliz. De onde é que tu tirou isso? Eu vi no Instagram. Tá, ok. Vai viver a tua experiência. 3 meses depois, me recontrata. Pelo amor de Deus. E não era bem assim. Então, a gente tem que tomar esse certo cuidado com a nossa carreira, com a nossa vida pessoal, né? Perfeito. Essa comparação, né? E também cuidar com as nossas atitudes. Eu não tô dizendo que a gente tem que viver, né? Eu falo que é o carpe diem eterno, né? Viva como se não houvesse o amanhã. Não é bem assim, gente. O amanhã, ele existe, o boleto chega, né? A responsabilidade, a culpa, né? Por eu lidar com uma atitude... por uma decisão, talvez, que naquele momento eu achei que era correta, mas ok, vamos trabalhar o que eu vou fazer com isso, né? Perfeito. E o que eu faço com as minhas decisões e com os aprendizados, né? Porque a gente falou que nós duas tivemos experiências aqui de pouco tempo de empresa, mas hoje mais madura, eu já faço aquele processo de pesquisar a empresa antes, né? Eu aprendi isso logo, faz bastante tempo essa questão. Então, logo eu aprendi, falei, cara, não dá para mudar 6 por meia dúzia, será que, de fato, aquilo que me venderam é realmente um processo correto, maduro, confiável? Então, a gente vai aprendendo durante a nossa jornada e as nossas escolhas, né? Por isso que tem mentoria, terapia, tudo isso para nos ajudar a dar suporte a tomar essas decisões. Para que a gente tenha boas escolhas, para que a gente não tenha grandes perdas, né? Para que a gente consiga ser saudável nessa jornada de carreira, né? É difícil a gente ter um olhar distante de quem nós somos e do que nós estamos vivendo, né? Quando você está numa situação de estresse, né? Alguém vem e fala uma coisa pra ti, tu percebeu isso? Tu nunca percebi. Porque tu tá no olho do furacão. Perfeito. Então, às vezes, a gente precisa fazer esse movimento. Ou é muito difícil esse movimento. Eu trabalho muito isso na clínica com os meus pacientes, de autodistanciamento, né? Olha a tua história de fora. Né? Olha a tua história por um outro olhar. Escreve a tua história. Né? Conta, faz a tua história em forma de música. Não sei. Se olha por outro ângulo. Olha o quanto é difícil. Né? Hoje, para mim, né, já que estamos só nós duas, isso aqui está sendo um imenso desafio, estar aqui falando. Né? Eu sou, né, despachada, eu falo, eu brinco, mas eu sou muito tímida. Né? Eu sou muito tímida, eu tenho vergonha de falar em público, assim, um pouco mais, né? De câmera especificamente. Mas um dia alguém me falou assim, vai, olha, te olha de fora, tu não vê o quanto tu faz bem, né? Enfim, então a gente precisa treinar. E se a gente não tem isso, eu preciso buscar ajuda.
né? Numa mentoria, num psicólogo. Eu falo assim, né? Religião, né? As pessoas, mas eu vou conversar com o padre. Cara, vai aonde te faz bem. Isso. Se te fez bem, vai. Né? Procura ajuda. Sozinho, nós não somos sozinhos, né? A gente vive em comunidade, né? Nós somos únicos, né? Nós temos que respeitar a nossa individualidade, mas a gente cresce no coletivo. Perfeito. E esse coletivo nos ajuda a tomar as nossas decisões, a nos apoiar quando a gente precisa e a dar conforto quando a gente precisa também desse momento, né? Exatamente. Natália, a gente precisa ir para o final desse nosso bate-papo. Sabemos que a gente vai continuar essa conversa, porque o insight, ele continua. Mas eu preciso te fazer aquela perguntinha, que talvez você já saiba qual é a perguntinha de final, de fechamento. E aí, conectando tudo que a gente está falando, conectando a tua jornada, que foi por isso que eu te chamei aqui para a gente conversar. Conta pra gente, Nath, qual é a tua atual, assim, contribuição no mundo, né? Como é que você está entregando valor aí nesse momento para o mundo? É profunda. Ainda bem que a terapia tá em dia, né? A terapia tá em dia, então, né? Mas eu penso hoje que, né, a minha maior contribuição para o mundo é apoiar as pessoas em ser feliz na jornada, né? Que é, né, parafraseando Vânia Ferrari, né? Uma autora que nós compartilhamos e gostamos, que é possível ser feliz no trabalho, né? Tem possibilidades, né? A gente tem aí inúmeras possibilidades de carreira. Eu brinco que o mundo é uma ervilha cortada em 4, né? É uma ervilhinha cortada em 4 pedaços. Então a gente tem que ter muito cuidado com as nossas relações, né? Com as pessoas que a gente encontra no nosso caminho, né? Eu falo que todos os empregos aonde eu fui por relações, né? Ou porque eu conhecia, porque alguém me indicou, porque não sei o quê. E também pela minha competência, claro, né? Mas... Pela parte do deusa, lembrem. Pela parte do Deus. A competência me manteve, né? Mas a ida foi por relações todas, né? Onde eu posso contar minha trajetória. Ela é bastante interessante para quem interessa, né? Para quem quer saber, né? A próxima temporada. Mas, né? Essas são essas relações. Eu acho que a gente tem essa missão. Ensinar as pessoas que é possível, né? Que é possível se olhar, acreditar no seu potencial, né? Nas relações, que dá para ser feliz, né? Na carreira, no trabalho. E principalmente que há tempo de mudar o tempo inteiro. Né? E há tempo de mudar o tempo inteiro. A gente não é fixo, né? Hoje eu estou aqui com a Fran, hoje eu estou na Credifoz, hoje eu estou psicóloga, né? Mas eu já fui solteira, agora eu sou casada. Eu já fui só casada, agora eu sou casada e mãe de uma e de um cachorro, né? Então a gente e a gente vai se transformando o tempo inteiro. E é dia após dia. Maravilhosa! Nath, deusa, aonde que os fãs da HumanoCast te encontram? Conta pra mim. Então, vamos lá. Hoje me encontram, né, na rede social, no meu Instagram, Natália Valim Borges Psi, ou lá na Humano também, de vez em quando tô lá comentando, né? Hoje eu atendo presencialmente em Itajaí, mas eu atendo online também, né, na clínica, e também me encontram na Credifoz, né, que é a empresa onde eu estou atualmente, né? Então, agradeço também a oportunidade, né, de estar aqui hoje gravando, né? E, então, é por aí, me encontram no mundo, né? Eu estou no mundo. Perfeito. Deixa eu dar uma dica que eu lembrei agora. No Instagram da Humano, eu sigo, né? O Instagram da Humano segue 4 pessoas. E essas 4 pessoas, por um acaso, você é uma das 4 pessoas que estão lá. Então, se alguém quiser te encontrar de uma forma bem rapidinha, lá no Instagram da Humano, uma das 4 pessoas que estão lá, a Natália tá lá com a gente também. Perfeito. Tá? Então, vocês me acham por aí. E a gente se acha, qualquer coisa, né? Um sinal de fumaça, manda uma carta, um telegrama, a gente se acha. Ai, como a gente é idosa. Um fax. Eu já fui a menina do fax, hein, Natália? Já fui. Vamos lá, encerrando, apagando as luzes para o nosso momento final do nosso podcast. Gostaria de perguntar, para quem que você manda um beijo, Natália? Pro meu pai, pra minha mãe, pra Xuxa. Brincadeira. Eu mando um beijo hoje, né, pra minha rede de apoio, né, porque eu só estou aqui pela minha rede de apoio, né? Então, meu marido, minha filha, minha mãe, minha irmã, minhas irmãs, enfim, né? E para você, eu te agradeço muito, né? A nossa parceria, ela é muito interessante, né? Eu falo muito assim, hoje eu vou lá com a outra chefe.
Gente, a gente é parceira, eu já falei. Mas é porque a gente tem uma relação, né, bastante interessante. É a nossa relação, né? Que veio do mercado de trabalho e dos dilemas da vida. Mas aí eu mando um beijo para todo mundo que me acompanha, que te acompanha, para os meus pacientes, né? Para todo mundo que tá aí com a gente. Legal. Ai, obrigada aí, ó. Apagando as luzes. Apagamos literalmente, viu? Muito, muito é um obrigada. sinal. Que a gente tem que parar de falar. Tchau, tchau. Beijo. Tchau, gente. Até mais. Fique bem. É palma, Nazinha, batendo palminha, 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 palminha. Festa em Ipanema.